Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu venho dar uma explicação geral sobre a nossa profissão em pesquisa. É importante que já analisemos esse roteiro que já foi encaminhado via Binóculo, porque é um trabalho extenso que vai exigir muito de nós e é um trabalho para ser entregue em abril. Considerando que a unidade Vila Prudente precisa entregar 7 de abril e Barra Funda 20 de abril. Bom, o projeto na verdade, é um storytelling com o tema o eu e o ser, né? Storytelling, contar histórias. É grupo de 5 pessoas, tá? O que está sendo avaliado nesse storytelling? Está sendo avaliado a clareza da história que será criada, a origem, não pode ter plágio, tem que ser original, a participação individual de cada um, a parte escrita e a parte prática. Bom, o que que vocês precisam fazer para mim? Há 5 temas. Os 5 temas são a alegoria da caverna em a perspectiva daquilo que sou, do eu, né? No século XXI, o século que a gente vive. O dualismo cartesiano e o mito do fantasma na máquina de Harley, né? David Hume, o filósofo e o conhecimento do ser, o filósofo Friedrich Hegel e a nossa realidade, o que que a gente vive, a realidade, o ser é a realidade. Vivemos uma realidade ou uma fantasia? Vocês escolherão um desses 5 temas, bem como, além de estudar esses 5 temas, vocês precisarão escolher uma das formas para contar essa história. Entre as formas que foi elencada é uma radionovela, teatro de sombras, fantoches, cineminha, velcômetro, dedoches, marionete e bocões. Aqui no roteiro está especificado o que é cada qual dessas técnicas que vocês escolherão para contar a história. Então, para começar? Esse trabalho ele tem uma parte escrita. A parte escrita é a parte técnica que vocês precisam entregar para mim, é o desenvolvimento da história. Ele tem um roteiro de história que vocês precisam preencher aqui para mim esse forms, tá? Vocês precisam também preencher para mim um segundo. Primeiro é a idealização do roteiro e o segundo é o roteiro da história, tá? Então tem uma parte escrita com 2 formulários, com 2 forms e depois a parte prática. Bom, feito isso, você ter escolhido a técnica e como vai contar a história de acordo com o tema, é preciso que pesquise também. Eu preciso escolher as técnicas. Bom, aqui para cada técnica há sugestões de como fazer. É necessário que vocês façam a técnica, não é só contar a história, mas mediante a escolha da técnica, vocês farão todo o processo dessa técnica. Então, neste roteiro tem um modelo a ser seguido, outros modelos dessas técnicas de como que vocês vão desenvolver essa história, como é que funciona cada técnica. Então, tem o teatro de sombra, eu tenho link, eu tenho vídeo. Então, esses links é para ajudá-los a construir a parte técnica, além de entregar o Forms. Então, você vai entregar o Forms, vai construir o processo de cenário, marionete, por exemplo, vai construir as suas marionetes. Então, vocês precisam estar atento nisso. Tudo está sendo avaliado, né? E, obviamente, vocês preencherão uma ficha de feedback. Pessoal, prestem muita atenção. Bom, por exemplo, se eu escolher, então são 3 forms que precisam ser preenchidos, e depois no dia contar a história que vocês idealizaram com o tema escolhido. Tem que estar claro o tema que vocês escolheram dentro dessa história, tá? Tem que estar muito claro. Todos eles são temas filosóficos. Mas, por exemplo, se eu escolhi o cineminha, vamos lá, o cineminha. O cineminha tem um modelo de como fazer o, o cineminha. Então, você vai fazer esse cineminha. Como é que funciona? Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho como que você vai fazer, olha aqui, ó, as medidas de como se faz. Então, tem todo, vocês vão seguir esse processo do cineminha. Então, o rolo do filme, como é que vocês vão fazer contar essa história? Então, o que que é essa técnica? Vão colocar a sua história dentro dessa técnica. No dia, vocês vão contar essa história, vão
encaminhar para mim os 3 forms, tá? Que é a parte técnica, a parte escrita, e aqui esta parte da técnica, vocês peguem a técnica dentro da história e apresentarão. Tudo isso está sendo formalizado, tudo isso está sendo avaliado, tá bom? Conforme foi dito, conforme foi dito, ó, lá em cima, conforme foi dito, lá em cima está sendo avaliado as fichas, a entrega de fichas, está sendo entregue, está sendo avaliado a parte prática, né, como com cada um, a criatividade, o atendimento que foi proposto, a parte escrita, a sua participação individual no trabalho, tudo isso está sendo considerado, tá bom? Então, quaisquer dúvidas, já pede para o seu professor, tá? E entre em contato. E lembrando, sobretudo Vila Prudente, já estamos em cima, 7 de abril é a entrega do trabalho. E Barra Funda começam a desenvolver os seus trabalhos. Muito obrigado, um forte abraço e até mais.